Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Bom pessoal, conforme consta na programação da nossa primeira APC do quarto bimestre, eu vou fazer uma videoaula com a correção comentada das questões da atividade avaliativa anterior. Aquela é a segunda atividade, né, do terceiro bimestre. Quando eu digo segunda atividade avaliativa, não quer dizer segunda APC, é terceira APC. É que foi na terceira APC que nós fizemos a segunda atividade avaliativa, ok? Então, eu vou fazer a correção comentada daquelas questões. Por quê? Bom, primeiro, para aqueles que fizeram os exercícios, né? Para as questões, para aqueles que viram as videoaulas, que fizeram exercício do livro, que acompanharam através das videoaulas, né? A correção comentada das questões do livro, é aquele que de fato estudou. Se errou as questões, geralmente quer saber por que errou, né? E também vai servir de reforço, de revisão, tá? Daqui para frente a gente continua ainda estudando trigonometria, mais esse período, tá? E a próxima atividade avaliativa vai ser sobre trigonometria também, ok? Então a gente aproveita, faz a correção comentada e também faz uma revisão. Reforça, né? A gente vai reforçar esses conceitos, os conceitos envolvidos na trigonometria na circunferência, né? Ok? Vamos lá então. Aqui está, tá? Então, conforme eu falei, atividade avaliativa de matemática, a terceira APC, mas a terceira APC é a segunda atividade. É essa aqui, tá, pessoal? Tá bom? Vamos lá? Então, para eu fazer essa atividade avaliativa, pessoal, eu tenho que saber a definição de seno, de cosseno e de tangente. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, tá? O valor desses, né, dessas razões, seno, cosseno e tangente, dos arcos notáveis. Então, para isso eu preciso saber, tem que estar na minha memória, na minha mente, né, bem claro, o ciclo trigonométrico. Por isso foi tanto falado do ciclo trigonométrico. Várias videoaulas mostrando para vocês como que o ciclo trigonométrico foi construído, né? Como que ele foi idealizado, como que ele foi construído e como é que nós estudamos ele. Tudo bem? Então, tudo que nós vamos trabalhar agora ocorre lá no ciclo trigonométrico. Então, é trigonometria na circunferência. Tudo bem? Então, precisa saber. Como é que eu sei das coisas, pessoal? Eu sei das coisas o quê? Estudando, tentando conhecer. Tá? Então, o conhecimento ele é obtido, não tem jeito, pessoal. O conhecimento ele é obtido estudando. Como que estuda? Então, dá para eu estudar pesquisando, observando, assistindo às videoaulas, fazendo exercício, fazendo atividade. Ok? Então, não tem como você entender trigonometria, principalmente na circunferência, sem essa dedicação, tá? Sem essa disciplina, a disciplina de querer aprender, de estudar. Tranquilo? Vamos lá, então. Marque a questão número 1. Marque a proposição falsa. Ok? O seno de 90 é maior do que o seno de 180. Bom, se você tem na memória, já dá para você responder, né, sem ver o ciclo. Por quê? Seno de 90, pessoal, é 1. Seno de 180 é 0. E 1 é maior do que 0? Claro. Então, essa proposição é falsa. É verdadeira, desculpa. Ok? Ele quer que anotemos, né, a falsa. Mas como é que eu sei que seno de 90 é 1? É isso que eu falei para você. Né? Tem que ir lá no ciclo trigonométrico, tem que ver como é que o seno se define, tá? Para eu saber que seno de 90 é 1. Mas eu já vou fazer o ciclo aqui para interpretar outras questões e eu falo para vocês, tá bom? Cosseno de 30 é menor do que o cosseno de 60. Bem, vamos lá. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Esses valores tem que saber, pessoal, não tem jeito, tá? E cosseno de 60 é meio. Tudo bem? Bom, e agora, como é que eu vou saber quem é maior que quem? Então dá para você trabalhar com valores aproximados. Se você pegar a raiz de 3, que vai dar aproximadamente 1,7, e dividir por 2, vai dar 0,80 e alguma coisa. E meio é meio, né, pessoal? 0,5. Então, claro que 0,80 alguma coisa é maior do que isso. Então, isso aqui é falso. Tá? O cosseno de 30 é maior do que o cosseno de 60. Então, não é porque 30 é menor que 60 que o cosseno vai ser menor também. Aí, pessoal, nesse caso é interessante a gente recorrer ao ciclo trigonométrico. Então vamos lá, vou desenhar o ciclo aqui, que vai servir de revisão. Eu sei que uma boa parte não assistiu nenhuma das videoaulas, mas eu estou fazendo aqui exatamente para esses que não assistiram, mais uma oportunidade de assistir. E para aqueles exatamente que gostam de assistir, gostam de descobrir, né, gostam de aprofundar o seu conhecimento, tá? Então mais uma possibilidade aqui. Eu vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ok? Vou desenhar aqui o centro da circunferência. Vou tentar fazer com o compasso. Se não der certo, eu faço sem compasso mesmo, porque o meu compasso está bem ruim. Então, tudo ocorre aonde, pessoal? Na circunferência trigonométrica, certo? Bom, isso aqui é uma circunferência trigonométrica? Não, isso aqui é uma circunferência, ok? Quando que ela passa a ser trigonométrica? Então, vamos lá. Quando eu faço aqui na circunferência, quando eu faço um casamento da circunferência com o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Ficou muito em cima ali. Onde o eixo horizontal ou eixo das abscissas é o eixo dos cossenos. Então, pessoal, é nesse eixo aqui que você vai definir, que você vai ver o cosseno, que você vai enxergar o cosseno. E esse eixo vertical é o eixo dos senos, certo? E nesse sistema, ó, isso aqui é daqui até aqui mede 1, daqui até aqui mede 1, porém, como aqui é a origem do sistema, né? Aqui fica o meu número 0. Tá? Então aqui é um positivo, daqui até aqui tem 1, mas tá à esquerda do 0, portanto, menos 1. Para cima de 0, então aqui eu tenho 1, e para baixo eu tenho 1, então chega em menos 1. Significa que isso aqui é uma unidade, isso aqui é uma unidade para baixo. Uma unidade, né, à direita, uma unidade à esquerda. Significa, pessoal, que quando eu vou falar do seno, o meu maior seno vai ser 1. E o meu menor seno vai ser menos 1. Então, é aqui que o seno fica definido. Eu não tenho seno maior que 1 e nem seno menor do que menos 1. Então, o seno varia, né? O valor do seno varia de menos 1 até 1. Ok, quando eu falo seno, eu já estou me referindo a um valor. A mesma coisa o cosseno, ele vai do menos 1 até 1, ou do 1 até o menos 1, que é o correto. Tudo bem? Vamos lá então. O que isso significa para quem não entendeu ainda, que não assistiu? Então vamos supor, todos os arcos têm extremidades nesse ponto aqui. Então aqui está meu ponto A. E ele é definido, né? O arco ele é definido no sentido anti-horário. Então inicia-se aqui, vamos supor, se eu parar aqui. Então determinei o meu arco que vai desse ponto até esse ponto. Esse arco aqui é o meu famoso arco AP. É aquele ponto P que vai definindo a extremidade do arco. Então, se eu quero saber qual é o seno do arco P, eu pego a extremidade do arco AP, né? Eu pego a extremidade do arco e projeto ele no eixo dos senos. A projeção dele vai estar aqui. Então, quem que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é a ordenada do ponto P. Então, projetei ele aqui. À medida que vai da origem do sistema
até esse ponto P aqui, que lá no trabalho eu o chamei de M, certo? Foi M ou N, bom, tanto faz, tá, pessoal? Então, essa medida que vai de O até M, quem é esse M? A projeção do ponto P, tá? Eu posso dar para esse ponto aqui qualquer nome, tá? Ok, pessoal? Vai depender muito do momento. Posso chamar, inclusive, de P'. Bom, aqui eu tenho o ponto P, que é projeção do ponto P no eixo das ordenadas. Então, aqui eu teria o P', por exemplo. Mas isso não importa. Esta medida aqui, ó, o número que representa, né? Esta medida aqui chama-se seno do arco AP. Então, eu vou escrever aqui, ó, seno do arco AP é a medida OM. De uma forma genérica. Ok? Então vamos supor que a extremidade desse ponto aqui, então é esse arco aqui, quando mediu ele, ó, então esse ângulo central aqui, que se chama alfa, vamos supor que esse ângulo aqui dá 30 graus. Significa que esse arco aqui mede 30 graus. Então eu vou colocar aqui seno de 30 graus, não precisa ter colocado entre parênteses, claro, é igual a quanto? Meio. Porque aí eu defini, eu dei um valor para o arco, que são os arcos notáveis. Estes valores nós temos que saber, pessoal. Tem que saber que seno de 30 é meio. O que isso significa? Que esse segmento aqui mede meio. Meio o quê? Meio, a metade. A metade de quê? A metade do raio inteiro. Ó, daqui até aqui é raio. É a metade do 1, porque o máximo que esse ponto aqui vai subir é 1. Ele não continua subindo. Por quê? Porque o ponto P vai deslizando na circunferência. É ele que determina o arco. Então, para cada arco, eu tenho um número associado a ele. E esse número é a medida algébrica do segmento que ele vai definindo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá? A mesma coisa com o cosseno. Quando eu quero saber qual é o cosseno do ponto P, eu vou projetá-lo no eixo dos cossenos. Então, a projeção dele está aqui. Olha como esse segmento aqui é maior do que esse, pessoal. Não é porque a gente quis, porque é uma verdade, é uma realidade. Esse ponto P está aqui, ó. Então, quando eu projetei ele aqui, ele não vai cair aqui, porque a projeção ela é ortogonal. A projeção é perpendicular. Então, vai formar sempre ângulo reto aqui. Observe que como, vou chamar esse ponto aqui de N. Olha como esse segmento, então, a medida algébrica desse segmento aqui, não, o número que representa essa medida aqui, é o cosseno do ponto P. Então, eu vou escrever aqui, ó, o cosseno do ponto não, do arco, tá, pessoal? O cosseno do arco AP, que é esse daqui, é essa medida aqui, ó, é igual a ON. Ok? Então, vamos supor, então, que esse arco aqui tenha 30 graus. Então, alguém foi ali e mediu. Então, esse OP passa a ser 30, então fica, ó, cosseno de 30 graus. E esse ON passa a ter um valor. A gente já sabe. Qual o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ok? É isso que a gente tem que saber. Tá? Isso demanda o quê? Estudo. Bastante. Sentar e falar, eu vou aprender essa coisa, tá bom? Bom, então vamos lá. Cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é esse tamanho aqui, ó, mais ou menos, certo? Tá. Cosseno de 60. Claro que se aqui está 30, 60 vai estar aqui. Tá? Todo o conhecimento do ciclo trigonométrico. Por quê? Porque daqui até aqui tem 90 graus. Ó. Esse aqui é um ângulo reto, ó. 90 graus. Então, 30 mais 30 mais 30. Então, 60 mais ou menos aqui. Ok? E vamos ver quem é o cosseno dele. Então, projeta no eixo dos cossenos. Olha só, pessoal. Eu vou chamar esse ponto aqui, OMN de R. Então, ó. Qual é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é ON. E de 60 é OR. Olha como que OR é menor que ON, ó. Tá? E não tem como, claro. Por quê? Porque 30 veio até aqui, 60 veio até aqui. Então, esse ponto deslocou daqui para cá. Conforme ele vai deslocando aqui, ó, esse ponto aqui vai
deslocando, vai se aproximando de quem? Do zero. Olha que interessante. Tá bom? Então, claro que ON é maior que OR, tá? Então, cosseno de 60 é igual a quanto? Meio. Então, isso aqui mede meio, e daqui até aqui mede raiz de 3 sobre 2. Então, claro que raiz de 3 sobre 2 é maior que meio. Então, cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, é menor? Não, é maior. Então, isso aqui é falso. Portanto, esta é a proposição verdadeira. Tá bom? Vamos analisar as outras, tá, para servir de revisão. Cosseno de 90. Ok, vamos continuar aqui, ó. Sobe aqui, aqui. Quando o ponto P chega aqui, indicando para mim 90 graus, qual é o cosseno dele? Então, pega esse ponto e projeta aqui, ó. Então, ele foi diminuindo, diminuindo, ó. O N está aqui, o R está aqui, vai até chegar onde? No zero. Então, quando que esse segmento aqui tem medida zero? Quando o arco medir 90 graus. Portanto, cosseno de 90 é zero. E cosseno de 180? Cosseno de 180, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar. Então, chegou no 90, você continua. Então, nosso ponto P passou do 90. Se passou do 90, vamos supor, no momento em que ele está aqui. Qual é o cosseno desse arco aqui, ó? O cosseno desse arco é essa medida aqui, ó. Observe que ele fica definido no campo negativo. Então, ele já é negativo, ok? Aí vamos supor que o ponto P deslizou mais ainda. Então, o arco está aumentando, né, pessoal? Então, conforme ele vai aumentando aqui, ó, olha só onde está o nosso ponto N aqui. Onde que está? Então, ó, o cosseno dele já é isso aqui. Observe como o cosseno está aumentando. Aumentando em termos de segmento aqui, tá, pessoal? Então, quando esse ponto chegar aqui, significa que o cosseno está ocupando o raio inteiro, ó. Só que é o raio inteiro no campo negativo. Então, significa que ele esticou ao máximo, ou seja, menos 1. Então, cosseno de 180, quanto é? Menos 1. E 0 é maior do que menos 1? Claro que 0 é maior que menos 1. 0 está aqui, menos 1 está aqui. Certo? Portanto, isso aqui é verdade. Seno de 270. Vamos falar do seno agora. O seno é aqui, ó. Tá? Vamos lá. Seno. Quando o arco está aqui, o seno está aqui. É zero. Então, seno de zero é zero. Quando o arco está aqui, o seno está aqui. Quando o arco está aqui, o seno está aqui. Quando o arco está aqui, o seno ocupou o raio inteiro. Então, seno de 90 é 1, como eu coloquei lá. Avançou no segundo bimestre, o meu seno começa a diminuir. Ó. Quando o arco está aqui, o seno chega até aqui. Quando o arco está aqui, o seno chega até aqui. Quando o arco está aqui, o seno chega até aqui. Quando o arco está aqui, o seno chega aqui. Por isso que seno de 180 é zero. Quando o arco entrou no terceiro quadrante, o seno vai ter valores negativos. Ó. Ok? Ó. Quando o arco está aqui, o seno está aqui. Quando o arco está aqui, o seno está aqui. Quando o arco chegou aqui em 270, 0, 90, 180, 270, o seno esticou ao máximo, mas para baixo. Então ele chegou aonde? No menos 1. Por isso, o seno de 270 é menos 1. É menor do que o cosseno de 270. Cosseno não, o cosseno de 270 é zero. Porque o cosseno você vai enxergar aqui, ó. Ok? Ó. Quando o arco chegou em 270, qual é o cosseno dele? Zero. Tem que projetar no eixo dos cossenos. Vai dar zero. Então, isso aqui é zero. Então, seno de 270 é menor do que cosseno de 270? Sim, porque aqui é menos 1, aqui é zero. Menos 1 é menor do que zero. Portanto, isto é verdade. Tranquilo? É assim que eu faço análise, pessoal. Não é no chutômetro, não. Tá? E é bom fazer isso para você entender o ciclo. Tá? Por fim, cosseno de 60. Bom, cosseno de 60, já falamos, né? Não, aqui, cosseno de 60 é meio.
igual cosseno de 300. Legal. Então, vamos lá. 60 não está aqui? Observe que 60 é simétrico do 60. Está na mesma linha do 60. Ó. Porém, aqui no quarto quadrante, pessoal, aqui está o 300 graus. O que é 300? 270 mais 30. O que é 60? 90 menos 30. Então, se você, ó, isso daqui é igual a isso daqui. Ou isso daqui tem 60, isso aqui tem 60. Então, eles ficam alinhados. Eles ficam alinhados verticalmente. Significa que eles são simétricos. Um está lá em cima, outro está aqui embaixo. Mas o cosseno é o mesmo. Ó. Qual é o cosseno de 60? Meio. Aqui, ó. É isso aqui, ó. E de 300, projeta lá, caiu no mesmo lugar, também é meio. Ok? Então isso aqui também é meio. Então o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 300? Sim, é verdade. Tá? Ó, para vocês entenderem, ó, arcos alinhados verticalmente têm o mesmo cosseno. O que é alinhados verticalmente? Arcos simétricos, né? Tudo bem? Simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Tem o mesmo cosseno, tá? Assim como, ó, se eu pegar aqui, vamos supor que aqui fica o 135. Então, quem que está alinhado com 135? O 225. Como que eu sei disso? Ora, gente, como que eu sei disso? Para chegar em 135, partindo do 90, eu tenho que avançar 45. Então, isso aqui também vai medir 45, ó. Então, 270 menos 45 dá 225. 125 e 225 tem o mesmo cosseno. Por isso, pessoal, tem que fazer todo aquele estudo na circunferência trigonométrica. Eu tenho que conhecer bem o ciclo trigonométrico. Tá bom? Esta é a questão, esse tipo de análise que vocês têm que fazer. Claro que não precisa demorar tudo isto. Eu estou demorando porque eu estou mostrando caso a caso aí como é que se interpreta, tá bom? Então, a resposta correta é essa daqui. Vamos para a questão seguinte. Questão seguinte, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é relativamente tranquila, tá? Então agora eu não vou mais trabalhar lá no ciclo trigonométrico, porque são já tudo que eu vou utilizar aqui eu já falei lá. Bom, se for necessário eu faço, sem problema nenhum, tá? Das proposições elencadas abaixo, qual é a verdadeira? Então agora eu tenho que analisar a verdadeira. Vamos lá então? Letra A. Seno de 30, meio. Não é? Mais cosseno de 60, meio, pessoal, também. Então são os valores notáveis, isso tem que saber, não tem jeito. E meio mais meio, 1. E aqui está dizendo que é 2. Meio mais meio é 1, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ok? Letra B. Bom, a letra B já vai dizer exatamente o que a gente afirmou aqui em cima. Ó. Seno de 30 mais cosseno de 60 é o mesmo. Seno de 30 é meio, mais meio é igual a 1. Isto, verdade. Acabou a questão. Simples assim, pessoal. Ah, eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Calma, você nem viu a questão. Vamos estudá-la, vamos interpretá-la. Mas eu não sei qual que é o seno do 30. Vai lá, pesquisa. Eu não sei qual é o cosseno de 60. Vai lá, pesquisa. No ciclo, tem tudo. Meio, meio mais meio, 1. Pronto, acabou a questão. Tá bom? Seno de 180. Já respondemos a questão, mas vamos continuar interpretando as outras porque serve de revisão. Seno de 180, já fiz no exercício anterior, é menos 1. Somado com cosseno de 180. Cosseno de 180. Desculpa, eu falei errado. Seno de 180 é 0. É que eu já estava olhando aqui. Seno de 180 é
0, certo? E cosseno de 180, que é menos 1. Então, eu vou somar 0 com menos 1, ok? E 0 somado com menos 1 é 0, como está dizendo aqui? Não, se você soma 0 com menos 1, vai dar o quê? Menos 1. Então, óbvio que isso aqui é falso, né? Então, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Letra D, vamos lá. Seno de 90 é 1. Menos cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. É só olhar lá no ciclo. 1 menos 0 é 1. E aqui está dizendo que é 0. Portanto, isto é falso. Letra E. Seno de 30 apareceu de novo. Meio apareceu aqui, apareceu aqui. É igual a seno de 210. Muito bem. Eu vou pegar o ciclo aqui, tá? Para vocês verem qual é o seno de 210. Onde que eu coloquei aqui? Vamos lá. É seno de 30. Pessoal, ó, 30 tá aqui. O seno de 30 tá aqui. 210 está mais ou menos aqui, porque 210 é 180 mais 30. Então, 210 está no terceiro quadrante. Portanto, o seno no terceiro quadrante vai estar definido para baixo, então ele é negativo. Então, óbvio que eles não são iguais. O valor, o módulo é o mesmo, vai dar meio, mais meio para cima que meio para baixo. Então, o seno de 210 é menos meio, ok? Então, vai ser igual menos meio. Isto é falso, isso é diferente, né? Meio é diferente de menos meio. Então, não é igual. Está dizendo que seno de 30 é igual a seno de 210, que é igual a meio. Não. Seno de 30 não é igual a seno de 210, porque aqui é meio, aqui é menos meio. Portanto, isto é falso. Ele está dizendo aqui que os dois são iguais a meio. Mentira. Tá bom, pessoal? Olha que tranquilo, tá bom? Bem, agora, na questão número 3, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não vai dar tempo, tá, pessoal? Eu vou terminar, eu tô com 27 minutos já de vídeo. Eu vou terminar aqui e eu volto para a segunda videoaula resolvendo as outras duas questões. Duas não, mais 3 questões, tá? Acho que dá tempo. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, onde que eu vou fazer a continuação desse daqui. Até mais, pessoal.